Fala galera, vamos para mais uma execução de um exercício de geografia focado aí no vestibular. Esta resolução, ela tem como principal elemento trabalhar a relação à dinâmica da Terra no espaço. Quando a gente fala do nosso planeta Terra, lembrando ele é um astro iluminado. Este é localizado na terceira órbita do sistema heliocêntrico, tem como característica principal possuir a predominância de elementos rochosos em detrimento de elementos gasosos. Nosso planeta tem como dimensionalidades a circunferência equatorial, algo em torno de 40.076 quilômetros, em detrimento da circunferência polar, de 40.009 quilômetros. Isso dá uma diferença de 67 quilômetros, demonstrando que a Terra não possui uma forma exata. Significa dizer que ela é achatada nos polos e alongada no Equador. Isso, quando se leva em consideração sua constituição física, que é a rochosa, gasosa e, obviamente, hídrica, vocês vão observar que ela é chamada de elipsoide de rotação. Mas quando eu observo só a massa preponderante, rochosa, vocês vão ver a grande deformidade em detrimento do Equador para os polos, dando a ela a denominação de geóide. Outro fator importante da Terra, em relação à sua dinâmica no espaço, é que ela executa 14 movimentos orbitais, sendo destes 3 que nos trazem consequências iminentes às atividades humanas. O movimento de rotação, que é o movimento executado pelo planeta ao redor do seu próprio eixo, descrevendo 360 graus. No caso da Terra, no sentido de oeste para leste, tendo por duração esse chamado 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, dia sideral. Arredondamos nós, de acordo com justamente a Sociedade Astronômica Mundial, para 24 horas. Leva-se a denominação de dia local. O segundo movimento é o movimento chamado de translação. Movimento que a Terra executa ao redor do nosso astro luminoso, que é o Hélios, descrevendo uma órbita elíptica, ou seja, assimétrica, não tendo as mesmas distâncias em relação ao ponto focal central, que seria o Sol. Esse movimento a Terra demora, tem por duração, 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 12 segundos, que nós arredondamos o excedente para 6 horas. Então são 365 dias e 6 horas, aonde a cada ano eu tenho um excedente de 6 horas, que multiplicado pelos 4 anos vai nos dar um total de 24 horas, que é um dia local. E isso a gente denomina-se então de chamado ano bissexto. No caso da Terra no espaço, quando a gente começa a observar, eu tenho ali a questão da letra A. A Terra, como os demais planetas, possui vários movimentos. Dentre estes, apenas 2 nos interessam: rotação, que é responsável pela sucessão de dias e noites, e translação, que é responsável por, entre outras coisas, pelas estações do ano. Quando eu observo isso, está correto. Vamos lembrar que a rotação, além de ser responsável pela sucessão de dias e noites, ela também é responsável por um fenômeno chamado efeito Coriolis. Esse fenômeno vai influenciar a direção do ar, o sentido das correntes marítimas e, obviamente, a variação angular de objetos em queda livre. Então a letra A está correta, não posso marcar. Lembrando lá o enunciado que está pedindo o quê? A incorreta. Letra B. Devido ao movimento de translação, a Terra e o Sol é variável. Então durante o ano, sendo o afélio a maior distância e o periélio a mais próxima. Verdade. Quando a Terra está perto do hélio, ela é denominada de periélio. E quando ela está afastada do hélio, mais distante, essa denominação se dá ao afélio. Na letra C, ele refere-se a uma questão chamada equinócios. Quando a gente fala de estações do ano, vamos lembrar que ela é dividida em solstícios e equinócios. Solstícios é quando eu tenho a distribuição da energia proveniente do Sol no seu espectro radioativo, sendo ela distribuída desigualmente entre os hemisférios norte e sul. Isso vai acarretar na duração desigual de dia e noite.
E o equinócio seria justamente a equidade dessa energia distribuída entre o hemisfério norte e sul, nos acarretando, no caso, a mesma duração do dia e noite. Nos solstícios eu vou ter os períodos de estação chamados verão e inverno, e no equinócio os períodos de estação chamado primavera e outono. Então, quando eu olho ali, os equinócios são as épocas do ano em que os polos da Terra estão mais próximos ou mais afastados do Sol. Falso! Isso seria solstícios. Então, no caso, a letra correta a ser marcada seria a letra C. Mas vamos observar por que, então, a questão do D e E. O solstício representa as épocas do ano correspondente a inverno e verão. Perfeito! Inverno, vamos pensar aqui no hemisfério sul, isso está para nós, turma, no chamado solstício de 21 de junho, e verão seria o solstício de 21 de dezembro. No caso do hemisfério norte, inverte-se. Se aqui é verão, lá é inverno, e se assim for, no caso sucessivamente, sendo inverno aqui, lá está sendo verão. Na letra E, a época do ano que ocorrem maiores equilíbrios de temperatura e nas durações de dias e noites são a primavera e o outono. Perfeitíssimo! Significa dizer então que na órbita, como nós observamos na imagem, na órbita que a Terra executa o seu movimento, a energia recebida está sendo distribuída igualmente entre o hemisfério, no caso, turma norte e sul. Observamos então a resolução correta da questão, letra C, lembrando então que quando se fala mais próximo ou mais afastado, isso correlaciona-se aos solstícios e não ao equinócio. Muito obrigado, até a próxima questão, nos vemos em breve.